Ei, gente, tudo bem, né? Eu gostaria de hoje né, trazendo para vocês, né, o resultado das dúvidas que vocês tiveram. 2 alunos mandaram algumas dúvidas no grupo, o Breno e o Gabriel, e a gente vai estar, então, tirando estas dúvidas, tá? Eles pediram para estar fazendo, para estar tirando a dúvida da questão 3, da 5, da 7, da página 100 e da 101, 13 e 14. Então, nós vamos começar com a número 3. Provavelmente a gente vai estar interrompendo e às vezes o vídeo não vai dar pra gente poder colocar todos, mas vamos tentar o máximo possível, tá? Então eu gostaria que vocês estivessem atentos, ok? Então vamos começar o seguinte, vamos ler o problema número 3 que diz o seguinte: um polígono regular com exatamente 35 diagonais. Então ele tem 35 diagonais, né? Ele vai ter quantos lados? Porque ele tá falando de lados ali, né? Então, o que nós vamos fazer? Diagonal é igual a n de n menos 3 sobre 2. Então, eu vou substituir a diagonal por 35, né? Porque ele já falou que tinha 35 diagonais. Então, esse 2 que está dividindo, passa para cá, multiplicando. De n, eu vou fazer a distributiva aqui, que vai dar n2 menos 3n. 35 vezes 2 é 70. Então, n2 menos 3n menos 70 é igual a zero. Então, eu passei esse 70 para o outro lado e igualei a zero do outro lado. Delta é igual a 9 mais 70 vezes 4, 280. Então, delta vai ser 289. Ok? Até aqui, beleza? Então, delta 289. Beleza? E aí, a gente vai, então, calcular o Bhaskara, né? Então, nós vamos colocar aqui. Eu vou colocar do lado de cá, fica mais fácil pra gente. Então, n igual a menos b, que é menos 3, então vai dar 3, mais ou menos raiz quadrada de 289, que é 17, sobre 2a, que é 2 vezes 1. Então, n, nós temos n' e n duas linhas. N', nós vamos fazer com sinal de menos. 3 menos 17 dá menos 14, dividido por 2 dá menos 7. 3 mais 17 dá 20, dividido por 2 dá 10. Não existe ninguém que tenha número de lados negativo. Isso não existe. O número de lados é sempre um número natural. Então, esse aqui a gente vai riscar. Então, vai valer o quê? 10 lados. 10 lados é letra C. Ok? Agora, a gente vai entrar na questão número 5. A questão número 5, ela diz o seguinte: a figura a seguir mostra uma circunferência e 2 polígonos. Um dos polígonos é inscrito, ou seja, está dentro do círculo, e o outro, nessa circunferência, e o outro é circunscrito à circunferência, ou seja, está do lado de fora da circunferência. M é o número de diagonais do polígono inscrito. Então, M é do polígono que está inscrito, ou seja, que está dentro da figura. E esse polígono inscrito, ele tem, a gente contando aqui, ele tem 5 lados. Ok? Ele é um pentágono. Ok? E N corresponde ao polígono que está circunscrito. Então, é o circunscrito, ou seja, o que está fora do círculo. Então, ele é um polígono que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 lados. Ele é um heptágono, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar o valor de MN, sendo que são diagonais de um pentágono e que são diagonais de um heptágono. Então, vamos lá. O número de diagonais, ou seja, que é o M, né? Vamos lá. Seguinte, M é igual a diagonal, que vai ser o quê? N, qual que é o número de lado? 5. 5 vezes 5 menos 3, dividido por 2. Então, vai ser o quê? 5. Então, ele tem 5 diagonais. O único polígono que tem o mesmo número de lados e diagonais é o pentágono, tá? E o único polígono que não tem diagonal é o triângulo, ok? Então, o único polígono que tem o mesmo número de lados e de diagonais é o pentágono, que é esse polígono que nós encontramos. N vai ser o quê? O número de diagonais do polígono de um heptágono. Então, nós vamos calcular lá. 7, que multiplica 7 menos 3,
dividido por 2. 7 menos 3 é 4. 4 vezes 7, 28. 28 dividido por 2 dá 14. Ele quer pra gente, ele quer o seguinte, a razão entre M e N. Se M for igual a 5 e N for igual a 14, a razão é M sobre N. Então, vai ser o quê? 5 sobre 14. 5 14avos, letra D de dado. Vamos lá. Agora é a número 7. A número 7, ela é um pouquinho mais complicadinha, mas também não é isso tudo, é só interpretativa mesmo. Ela diz o seguinte: atribui-se aos pitagóricos a ideia de números figurados. Esses números expressam configurações geométricas e representam um elo entre a geometria e a aritmética. A tabela mostra alguns desses números e suas respectivas expressões algébricas gerais, em que n é um número natural. Então, ele vai e coloca nessa tabelinha aqui os oblongos, os pentagonais e os hexagonais. Então, o que ele quer? O que ele fala pra gente? Sabendo que para determinado valor de n, né, ele quer saber o valor de n, né, para determinado valor de n, o número pentagonal, que é o quê? O número pentagonal é n de 3n menos 1 sobre 2, corresponde, ou seja, é igual, né, ao correspondente, possui 3 unidades a menos que o número hexagonal. Então, o que vai acontecer? Vai ser o hexagonal menos 3, tá? Então, ele corresponde ao hexagonal menos 3 unidades. Então, o hexagonal, ele é 2n2 menos n. Só que eu vou fazer ele menos 3, porque ele falou que vai ter 3 unidades a menos, tá? Então, ele quer saber, então, o valor do número oblongo, que corresponde ao dobro do valor de n, é. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver isso aqui. Vou fazer aqui, ó, né? Esse 2 está dividindo, passa para lá, multiplicando. Então, nós vamos resolver normalmente a nossa situação aqui. Então, vamos lá. 3n2 menos n, fiz a distributiva, é igual. Esse 2 vai multiplicar por todo mundo aqui. Então, 2 vezes 2, 4n2, 2 vezes menos n, menos 2n, 2 vezes menos 3, menos 6. Então, diante disso aqui, nós vamos organizar a nossa equação. Então, eu vou preferir mandar todo mundo para o lado de lá. Então, vai ficar o quê? 4n2 menos 3n2 vai dar o quê? n2. Menos 2n's, mais, que ele vai pro lado de lá, mais 2n's vai dar menos n. Menos 6 é igual a 0. Então, deu uma equação do segundo grau. Então, eu vou resolver o quê? O delta e o Bhaskara. Então, vamos lá. Delta é igual a... E ele já falou que o n é um número natural. Então, vamos lá. Então, delta é igual a B2, né? Que é 1 ao quadrado, menos 4ac, então, mais 24. Então, o delta vai ser igual a 25, ok? Então, já encontramos o delta. Agora, nós vamos encontrar aqui do ladinho, nós vamos encontrar o Bhaskara. N é igual a menos B, que é 1, mais ou menos raiz de 25, que é 5, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, o meu N vai ser 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. O outro vai dar um número negativo, então, o N vai ser igual a 3. Beleza? Como o n vai ser igual a 3, eu vou fazer o quê? Ele falou que é igual a 2n's. Então, eu vou, primeiro, né, ele vai falar comigo assim, ó, o valor do número oblongo, que corresponde ao dobro do valor de n. Então, no caso aqui, 2n's, ele falou que vale 2n's, né? Que é o dobro é 2n's. Então, 2n's é igual a 2 vezes 3, né? Que vai dar 6. Tá? Vai dar 6. Só que é isso? Não. Aí ele vai e cita que o número oblongo. Então, nós vamos substituir no oblongo, que é o quê? N. Deixa eu só arrumar aqui.
Aí eu vou colocar aqui, o oblongo é... Então, o oblongo vai ser N que multiplica N mais 1. Olha pra você ver que tá na tabela, né? Só que o meu N é 6. Então, 6, que é 2 N's, né? Na verdade, o N do oblongo, ele é o dobro do N que a gente encontrou. Então, ele é 6. Eu vou fazer 6 mais 1. Vai ser 6 vezes 7, que é igual a 42. Letra D de dado. Ok? Então, vou só colocar aqui para vocês verem melhor, né? Então, deu isso, tá, gente? Então, aqui, ó, eu até passei para lá, ó, pra gente ter mais espaço aqui para fazer, ó, tá? Então, daqui eu fui e fiz o quê? O N, que ele falou que o N do oblongo valia o dobro do N que a gente encontrou, por isso que a gente colocou como N sendo agora, não 3, mas sendo 6, porque ele é o dobro do N que a gente havia encontrado até então, ok? Vamos lá. Agora a gente vai fazer a 13, né, da página 101, que é a questão que foi pedida também pelos meninos. Então, vamos lá. Primeiro, essa questão é um pouquinho mais assim, né, ela tem alguns detalhes importantes, mas ela também não é uma questão que a gente, né, tenha tanta dificuldade de fazer. Então, primeiro, ele vai falar o seguinte: se os pontos M, P e Q são vértices consecutivos de um octógono regular. Então, o octógono é uma figura de 8 lados. Regular, ele é uma figura de 8 lados iguais. Então, nós vamos lá. Vamos desenhar um octógono aqui, só para ajudar a gente, tá? Vou desenhar até um pouquinho maior, para facilitar, para a gente poder visualizar, tá? Então, aqui, ó. Octógono. Tá? E ele fala que esse octógono, ele é um octógono regular. O que significa ser um octógono regular? Ele tem todos os ângulos internos iguais. Então, eu vou chamar, e ele fala o seguinte, que M, P e Q são vértices consecutivos. Então, vou chamar esse aqui de M, esse aqui de P, esse aqui de Q. Beleza? E aí, ele vai e fala pra gente o seguinte... que está inscrito em uma circunferência cuja medida do diâmetro da circunferência, medida do diâmetro da circunferência é 12. Se o diâmetro da circunferência era uma figura inscrita dentro de uma circunferência, cada vértice desse aqui, ele intercepta a circunferência. Se eu colocar uma circunferência aqui, gente, vai ficar muito confuso. Você sabe que eu sou confusa para desenho, né? Então, se eu colocar, mas tentem visualizar que tem uma circunferência aqui, ó. Tá bom? É meio confuso, mas tentem visualizar isso aí, ok? Então, o que você tem aqui? Se o diâmetro vale 12, significa que o raio... Desculpa aqui. Que o raio vai valer 6. Então, o raio vale 6. Beleza? Então, o que nós vamos ter? Prestem bem atenção para a gente poder estar fazendo aqui, beleza? Tá? Então, ele quer que a gente continue fazendo o seguinte. A medida do maior lado do triângulo MPQ é igual a medida do maior lado de MPQ. Então, ele quer saber a medida desse lado aqui, ó. Então, ele tem um triângulo abertão assim. Ele quer saber a medida desse lado maior. Nós já sabemos que esse lado, como ele é regular, esses lados são iguais. Aí, o que a gente tem, gente? O octógono regular, a gente tem como encontrar a medida de cada ângulo interno dele. Como que a gente faz? Usando, né, a soma dos ângulos internos. E a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é dada com n menos 2 vezes 180 graus, né? Então, a soma dos ângulos internos de um octógono é 8 menos 2 vezes 180.
Então, a soma dos ângulos internos vai ser 1080. Se você fizer as contas, 6 vezes 180, que vai dar 1080. E para eu encontrar a medida de cada ângulo, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse 1080 e dividir pelo número de lados, pelo número de lados da figura, porque o mesmo número de lados é também o número de ângulos. Então, eu vou dividir isso aqui por 8. E aí, a medida de cada ângulo interno, que aí eu vou encontrar a medida de cada ângulo interno, né? Vai ser dada por quem? Então, esse aqui é a soma dos ângulos internos. Eu vou até mexer aqui para vocês, só para vocês familiarizarem com as formas, tá? Então, é a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Então, cada ângulo interno vai valer quanto? Vai valer 135 graus. Ok? Então, aqui, ó, é 135 graus. Se aqui é 135, eu tenho 45, então eu vou ter 22 graus e meio aqui, 22 graus e meio aqui, ok? Mas isso pra gente até que não vai ter muita importância nesse momento, ok? Então, eu tenho aqui... Então, pessoal, a gente continuando aqui, o que nós temos? Se a gente for fazer, porque nós temos aqui o ângulo central, né? E o ângulo central de um octógono, gente, ele é calculado da seguinte forma. O ângulo central é igual a 360 dividido pelo número de lados, dividido por 8. Então, o ângulo central aqui vai ser 45 graus, tá? Então, esse é o ângulo central. Como eu vou ter dois ângulos, para formar esse coisa aqui, eu vou ter dois, para formar esse triângulo aqui, eu tive dois ângulos centrais, que vão totalizar 45 mais 45, vai dar o quê? 90 graus. Então, eu tenho aqui nada mais, nada menos do que um triângulo retângulo, né? Eu acho que a forma mais fácil da gente encontrar esse lado vai ser através de quem? Do Teorema de Pitágoras. Porque se aqui vai ser o raio, aqui também é o raio. Eu vou encontrar a hipotenusa. Isso aqui é um ângulo de 90 graus. Então, eu vou fazer o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou chamar esse lado aqui de x. Então, eu vou fazer x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 72. Então, x vai ser o quê? 6, desculpa. Ah, é 6 vezes 6 raiz de 2. Resposta nossa para o valor do maior lado desse ângulo. Então, o maior lado desse ângulo mede 6 raiz de 2. Ok? Letra A, né? 6 raiz de 2 é a letra A, que é a opção lá, né, proposta lá pra gente. A gente tinha 4 opções e a letra A, a resposta certa, tá bom? Agora a questão 14. A questão 14 diz o seguinte pra gente, ela fala o seguinte: considere um hexágono regular com centro no ponto O, que esse é o ponto O, ok? Cuja medida do lado é igual a 2 metros, né? Então, aqui, ó, aqui mede 2, aqui mede 2, que é um hexágono regular, né? Ele fala que é um hexágono regular, então todos os lados, 6 lados iguais. Beleza. Aí ele continua. Se U e V são 2 vértices consecutivos, um vem após o outro. Então, esse vértice após esse, o V. São 2 vértices consecutivos desse hexágono. E se a bissetriz do ângulo OUV, então a bissetriz é traçar o quê? A metade aqui, ó. Bom? Beleza. Intercepta o segmento OV no ponto W, então aqui é o ponto W, ok? Então, ele pergunta pra gente, o ponto W. Então, a medida em metros do perímetro do triângulo UVW é... Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui a fazer. Quando a gente traça essa bissetriz, né, um hexágono,
Se o lado mede 2, aqui também mede 2 e aqui também mede 2. Então, ele é um triângulo equilátero. E no triângulo equilátero, gente, essa medida que quando você traça uma bissetriz, você tem também o quê? O ponto médio do outro lado, tá? Então, você tem aqui uma medida, né? Você vai ter o ponto médio aqui, né? E o ponto médio é dividir por 2, né? Então, esse W aqui, eu vou colocar o W aqui, dividiu em 1 e 1, tá? Então, eu vou ter novamente quem? Um triângulo retângulo, onde eu tenho a hipotenusa valendo 2 e eu tenho quem? Um dos catetos valendo 1. Então, eu preciso encontrar esse outro cateto aqui, que eu vou chamar ele de X. Então, eu vou lá, ó. Então, eu tenho esse triângulo aqui do ladinho, que aqui vale 1, aqui vale 2, e eu preciso saber quanto vale esse lado. Então, eu vou fazer hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, o que vai acontecer? Ó, vai ser 4, esse 1 ao quadrado vem pra cá na forma de 1, porque 1 ao quadrado é 1, é igual a x ao quadrado. Então, x vai ser igual a x ao quadrado vai ser 3. Então, x vai ser raiz de 3. Se o x é raiz de 3, eu agora tenho a medida daqui. Então, o que eu vou fazer? Perímetro é a soma dos lados. Então, esse meu lado aqui agora mede raiz de 3. Então, vai ser o quê? O x aqui é igual a raiz de 3. Então, vai ser raiz de 3 mais 2 mais 1. Então, vai ser 2 mais 1 mais raiz de 3. Então, vai ser igual o perímetro, vai ser igual a 3 mais raiz de 3, que é a letra C, né? Letra C. Tá? Então, deu a letra C. Ok? Então, agora nós terminamos as correções que foram solicitadas. Eu peço que vocês enviem as outras dúvidas, para que a gente não fique muito sobrecarregado no momento da videoaula, do Zoom, né? Porque a gente tá no Zoom e o Zoom, às vezes, é para alguma dúvida que às vezes ainda não foi sanada aqui, pode ser sanada no Zoom. E também nós temos várias matérias para estar vendo. Inclusive, a próxima matéria nossa é a lei dos cossenos, dos senos e cossenos, e nós vamos estar trabalhando ele também, tá? Então, é a matéria da próxima semana. Essa semana nós ainda vamos trabalhar aí com o que a gente tem. A lei dos senos e cossenos, eu não tenho bem certeza, mas eu acho que ou eu vou dar na próxima aula, não sei se amanhã, ou se voltar trabalhando com ela na próxima semana. Mas vamos ver. Eu acho que a gente ainda vai ter que estar corrigindo mais algumas coisas. Acho que a gente vai vou passar mais alguns exercícios para vocês, né? Pra gente poder estar mais consciente em relação a essa matéria. Boa noite para vocês, Deus abençoe, e que amanhã nós possamos, né, amanhã não, depois de amanhã nós temos aula, né, uma aula no Zoom, que vocês possam estar trazendo amanhã para mim mais algumas dúvidas, para que se a gente puder fazer da forma que a gente fez agora, que eu acho que é mais produtivo, vocês podem voltar na aula, é mais tranquilo, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês, né, vocês não estão vendo meu rostinho não, porque vocês já viram, né, é difícil às vezes pra gente conseguir adequar, né? O espaço da gente é ruim, o quadro é muito pequeno, então eu fico assim, às vezes, com dificuldade. Ou eu apresento o quadro ou eu apresento o meu rosto, né? E nesse momento o mais importante é que vocês vejam a correção, ok? Um abração para vocês e aproveitem bem, viu? Um abraço.